Notícias do Mundo Gospel. Isso sim, isso dá um problemaço espiritual pra gente. Todos nós podemos sofrer as consequências espirituais disso. Pastora Sarah Shiva rasga o verbo contra o aborto. O assunto sobre o aborto tem estado em alta nos últimos dias pelo mundo. Nos Estados Unidos, na última sexta-feira, a Suprema Corte derrubou uma decisão que dava às mulheres o direito de abortarem no país. No Brasil, nos últimos dias, se levantou também um grande debate sobre a interrupção da gravidez de uma adolescente, sendo esse um dos assuntos mais comentados nos últimos dias. Diante desse cenário, a pastora Sarah Shiva se posicionou sobre a prática do aborto, repreendendo muitos crentes que concordaram com a prática e também os artistas gospel que ficaram em silêncio. Sobre a prática, ela disse que não se resolve uma tragédia com outra tragédia e que o aborto não apaga a cena e o trauma vivido por uma mulher. Ela ainda afirmou que tal prática é um sacrifício moderno a Moloque, um deus da antiguidade que recebia crianças como sacrifícios. E ela fez um importante alerta dizendo que uma nação que aceita tamanho crime atrairá terríveis problemas e poderá sofrer consequências espirituais terríveis. Confira a fala da pastora e deixe nos comentários a sua opinião sobre esta prática que tem levantado um grande debate em todo o mundo. No caso da história dessa menininha, né? Eu fiquei sabendo hoje, fiquei muito assustada, porque eu vi crentes dizendo que entendiam que era isso mesmo, que tinha que tirar e matar o bebê. Um bebê de 6 meses, já está praticamente formado no ventre. Matar o bebê, dar uma anestesia na menina, botar a menina para dormir, matar o bebê e tirar o bebê da barriga dela. Levar o bebê, matar o bebê. Vai apagar da mente, da memória da menininha de 11, 12 anos. Vai apagar o trauma do estupro que ela sofreu? É só isso. A primeira coisa que eu quero que vocês me respondam. Porque se fosse apagar, eu seria a primeira pessoa a dizer, é melhor, né, pensar na menina. Primeiro, não vai apagar. Aí alguém falou para mim, mas ela vai ter que conviver com isso. De jeito nenhum. Por que não esperaram a criança ter idade suficiente no ventre dela para nascer? Fizeram uma cesariana, né? Apagaram ela. Primeiro tem que perguntar para ela, você quer ver a criança? Não, não quero. Pronto. Ela tem que ter o direito. Não quero ver. Ok. Apagava ela, dava uma anestesia, fazia uma cesariana nela e dava essa criança para adoção, tá? Aí tem várias histórias, alguns estão dizendo que ela foi estuprada, outros estão dizendo que ela não foi estuprada, que ela, na verdade, namorava um garoto de 13 anos. Não me interessa, mas a argumentação das pessoas é, se ela foi estuprada, ela tem que ter o direito de tirar. Peraí, você não entendeu. Se ela foi estuprada, nada apaga a cena do estupro da mente dela. Então, se alguém tem que pagar com a vida, que seja o estuprador. Eu sou a favor de pena de prisão, no mínimo, perpétua, para estuprador. Nós não teríamos tantos estupros. No mínimo. Entendeu? No mínimo. Agora, para completar, essa só a parte psicológica, porque todas as mulheres que fizeram abortos contam. Inclusive, a gente viu uma matéria outro dia de uma atriz global falando isso num programa na Globo, dizendo, eu vou atrás de mulheres que querem abortar para falar, não aborte. Porque o psicológico daquela mulher nunca volta. Nunca. Por que nunca volta o emocional para o lugar? Sabe por quê? Porque quando uma mulher fica grávida, de qual forma for, não importa se foi querendo ou não querendo engravidar, o sangue da mulher é inundado pelas células, pelo DNA do bebê que ela carrega. O útero é um portal por onde pessoas vêm para a Terra. Quando o bebê é gerado no ventre, o DNA do bebê se espalhado pelo sangue da mulher.
Quando o bebê é abortado, que a mulher mata o bebê, aquele DNA clama dentro dela. Tem vida daquela voz que foi assassinada morando nela. A parte científica, o corpo da mulher vai carregar para sempre o DNA do bebê que ela matou. Agora vamos falar das consequências espirituais. Eu sou uma pastora, vou falar de consequências espirituais. Alguém me perguntou, e o homem? O homem que estuprou? Meu bem, o cara que estupra, ele já está prometido ao inferno. Ele já vai sentar no colo do Beelzebub quando ele morrer. Eu não quero entrar no assunto do criminoso, do doente mental. Eu estou falando da mulher. A mulher que pensa que ela está tirando um peso ao matar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A tragédia espiritual é ainda pior do que a emocional. Eu falei do emocional. Olha a parte espiritual. Todo o aborto que a pessoa provoca, que não é uma coisa que aconteceu sem a pessoa querer, né? Um espontâneo, provocado, libera a legalidade espiritual para um demônio do espírito da morte viver naquela linhagem familiar, matando os descendentes da família, destruindo os descendentes daquela família, tá? Ou seja, esta menininha recebe uma legalidade de um espírito da morte. Toda a família recebe uma legalidade de um demônio da morte. Eu estou cansada de orar com casais que não conseguem engravidar porque alguém na linhagem ou do marido ou da mulher fez aborto e o demônio da morte visita o útero das pessoas que estão ali naquela família e ele não permite que venham pessoas, não permite que nasçam bebês na linhagem familiar por causa de abortos cometidos e mata a criança no útero. No útero. Pastora Sara, qual seria a solução? No mínimo, gente, agravar muito a pena para estuprador. No mínimo. No mínimo, do mínimo, do mínimo. Tá? E por que essa menina passou por essa violência? Em que circunstâncias foi isso? Sabe? É muito sério. É muito sério. Muito sério. Tá? O Júnior me perguntou, quando a gente aceita Jesus, a gente não fica livre disso tudo? Eu te pergunto, Júnior, quando um cara que era bruxo, satanista, fez pacto com o diabo, ele aceita Jesus, ele morre logo em seguida? Ah, tô morrendo aqui, tô quase morrendo, vou entregar minha vida para Jesus, arrependendo do meu pecado. Pronto, foi salvo. Isso é uma coisa. Aceitei Jesus, pá, de verdade, ele arrependeu, porque só Deus sabe quem realmente se arrependeu. Não adianta falar da boca para fora, porque quem vai julgar é Deus. O cara que era bruxo, o cara que era satanista, o cara matou bicho, matou gente, fez um monte de pacto com o diabo, aí ele aceita Jesus na hora que ele tá morrendo. Pronto, morreu, ali ele vai ser julgado como alguém que se arrependeu, beleza. Mas eu te pergunto, se ele não vai morrer agora, e ele teve um monte de pacto com o diabo, é só aceitar Jesus? É suficiente para ser salvo? Sim. Mas para viver livre na terra, não. Por quê? Porque ser salvo é uma coisa. Andar na terra sem o diabo ter legalidade é outra. Sem o diabo poder agir em cima de você nas suas vontades é outra. E é esse o problema. As pessoas misturam salvação com santificação. Entendeu? Tem gente que foi salvo uns 5 minutos antes de morrer e foi salvo. Agora, você quer morrer logo depois que você entrega a sua vida para Jesus? Não. Você tem o dia de amanhã para viver? Tenho. Você quer viver muito? Quero. Tudo que o diabo tiver de legalidade, ele vai usar para destruir a tua plenitude, para tornar a tua vida um inferno. É esse o problema das pessoas. Não é ensinado na teologia das pessoas hoje em dia.
Não é ensinado. Entendeu? Não é ensinado. Não é ensinado isso. A Mônica, coitadinha, tá me perguntando aquelas perguntas que a gente responde para criança na escolinha bíblica. Mônica, que igreja que você frequenta, minha filha? Pra você me fazer essa pergunta. Pergunta da Mônica, coitada. Ela perguntou o seguinte: se tudo é permissão de Deus, tudo o que, Mônica? Tudo o que é permissão de Deus? Se tudo é permissão de Deus, por que Deus permite estupro e abuso de criança? Você viu que você misturou dois assuntos que não tem nada a ver uma coisa com a outra? Tudo é permissão de Deus na vida daqueles que pertencem a Deus. Quem pertence a Deus está debaixo do sangue de Jesus. Quem não pertence, a Bíblia diz que está no sistema debaixo da regência do diabo, que é o chefe do sistema corrompido deste mundo caído. Ou a pessoa está debaixo do sangue de Jesus, Mônica, ou ela está debaixo do governo de Satanás na terra. Isso é a aulinha básica da escola dominical. Qual igreja que você está, minha filha, que ninguém está te ensinando? Coisa básica. É por isso que a gente fica o tempo inteiro evangelizando, falando de Jesus para as pessoas, porque a gente quer que o máximo de pessoas possíveis saiam da regência do diabo e venham para a regência de Deus. Oh, que misturação de assunto é esse que você não está entendendo nada? Deus está no controle de tudo, da vida de quem pertence a Ele. Se a pessoa não pertence a Deus, não é Deus que está no controle da vida da pessoa, não, meu bem. Quem está no controle é o capeta. É duro, né, de falar. Mas vocês lembram no dia que a Ana Paula Valadão se ajoelhou lá na esplanada dos ministérios? Eu estava lá na primeira fila. Gravação do álbum do Diante do Trono nos braços do Pai. A Ana Paula se ajoelha com mais duas pastoras no palco e começa a chorar. A sombra da Ana Paula veio parar aqui no queixo. Ela começa a chorar, chorou por mais de 1 hora, de joelho. Eu estava lá na primeira fila e a Ana Paula começa a chorar e clamar a Deus e chorar e pedir perdão um por um dos pecados. No meio dos pecados, ela pede perdão pelos abortos. Ela começa a clamar e pedir perdão por pecados que ela nunca cometeu, mas que alguém possa ter cometido na nossa nação. De lá para cá, a nossa nação começou a virar o jogo. De lá para cá, começou a haver uma mudança espiritual, verdades paralelas do reino do espírito, do reino da terra. Começou a haver uma mudança. Esse tipo de crime, esse tipo de situação de aborto, para gerar esse tipo de situação, esse tipo de situação do estupro, para gerar a situação do aborto, tá? Esse tipo de crime do estupro, para gerar a situação do aborto, esse tipo de situação acontece por trás do diabo. Ele quer reaver as maldições. Ele quer amaldiçoar a terra da nossa nação. Ele quer tornar imunda a nossa terra para dizer para Deus assim, ó, eu tenho legalidade para liberar espíritos de morte e de desgraça sobre essa nação, porque o povo não se arrepende, o povo não teme, o povo não tem temor. A criança, ela é um simbolismo do Espírito Santo. Ela é pura. Ferir uma criança é quase, praticamente, uma blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o pecado que não tem perdão. É uma coisa gravíssima. E isso é muito grave. É grave que na internet as personalidades fiquem discutindo mais outros assuntos do que isso. Assuntos de briguinha, briguinhas ridículas, ao invés das pessoas estarem falando desse assunto. Porque esse assunto precisa ser falado para que a gente ministre a geração de crianças com 10, 11 anos agora, que serão daqui a 5 anos as futuras meninas de 15 e 16. Isso ninguém está falando. Está todo mundo preocupado com a situação da Bruna Carla. Por que não estou vendo todo mundo falando desse assunto? A situação da Bruna Carla não tem nada demais, qual é o problema? Gente, normal, tudo. Eu já passei por isso. Vai todo mundo passar por isso. Quem tiver que se posicionar vai passar. Aí tá todo mundo o quê? Com pena? Porque tem gente que não gostou? Agora, aborto de uma criança, de um bebê de 6 meses, 22 semanas são 6 meses, quase 7. Um aborto consentido pela justiça
publicado, estava lá no G1 hoje. No G1. Estava lá. Menina de 11 anos recebe permissão para o aborto. Já mataram a criança. Eu quero que você imagine o que foi essa cena para o mundo espiritual. E isso é sério. Isso é sério. Isso tem que ser falado. Por que ninguém está falando disso? Isso é sério. Isso pode mexer e trazer consequências espirituais sobre todos nós, sobre os céus da nossa nação. Isso, o derramamento de um sangue de uma bebê de 6 meses inocente, de um bebê de 6 meses. Isso é sacrifício ao Moloque. É o sacrifício moderno ao Moloque. Isso sim, isso dá um problemaço espiritual pra gente. Todos nós podemos sofrer as consequências espirituais disso e nós não percebemos.